nesta manhã, vamos estar orando. Querido Pai Celestial, rendemos graças a Ti pelo Teu imenso amor. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por estar na casa do Senhor, por estar perdoando, por estar recebendo as bênçãos do Senhor. Pedimos, Senhor, nesse momento, que o Seu Espírito venha usar o Teu servo, Pastor Edu, para estar trazendo a mensagem que o Senhor já preparou. Ele será um instrumento nas Tuas mãos. E a bênção esteja sobre a vida dele e nos dirigindo nesse momento. Por isso, nas Tuas mãos, oramos agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Natal está se aproximando, final do ano também, as festas, cuidado aí com as dietas, hein? Estou falando para mim mesmo. Como é difícil resistir um leitãozinho pururuca, né? O leitãozinho a gente deixa, mas a pururuca, Jesus amado. O doutor Marcelo não vai estar perto, então a gente... Brincadeira, viu? Brincadeira. A esposa está junto. Esse período é muito gostoso, na verdade, muito intenso. A gente encontra com familiares, parece que a gente dá uma pausa nas coisas e tenta virar o filme para a gente estar melhor. Se não está bom, a gente tenta fazer estar melhor, né? Quando não era crente, enchia a cara porque ficava bom não, né? Aí não sabia nada do que fazia, era beleza. Bebia umas e outras e aí acabou, já estava tudo bem, não sabia mais o que fazia, estava tudo certo, né? Era tudo festa, só que não lembrava o que fez na festa. Eu estou meditando esses dias, tinha preparado uma outra mensagem que eu vou acabar deixando para semana que vem, refletirmos sobre propósitos nas nossas vidas. E ontem eu estava meio que finalizando assim na minha cabeça a mensagem e me veio algumas inquietações e eu acabei modificando. Eu vou repartir essa outra mensagem com os irmãos sobre atitudes do nosso coração, atitudes que nós temos diante de Deus e que acaba gerando resultados que nós não planejamos na nossa vida, coisas que a gente não quer que aconteça na nossa vida. Como crentes nós não almejamos, nós sabemos que não são coisas boas, mas a gente acaba colhendo, exatamente porque nós acabamos abrigando no nosso coração algumas atitudes, algumas posturas que são inadequadas diante do projeto de Deus, e abandonamos aquela postura que o Senhor espera de nós. Eu queria falar com os irmãos sobre esse tema. Nós vivemos uma vida muito agitada, a vida da gente é muito agitada, né? Nós estávamos comentando que normalmente quando a gente entra no final do ano, as atividades da igreja diminuem, parece que estamos entrando em férias coletivas, até os problemas tiram férias, né? Mentira. Esse ano é impressionante, aliás todos os anos, mas esse ano de uma forma especial, né? Nosso Ministério Parceiros de Oração, nós estamos no período de recesso, mas temos tido oportunidade de nos reunirmos para atender pessoas, temos visitado pessoas para estar orando, e situações de pessoas que nos dizem: estamos aguardando fevereiro para voltar, que eu estou precisando muito. Eu fico pensando: Senhor, será que é o caso de esperarmos mesmo, né? E a nossa vida é assim. Ontem à noite nós jantamos na casa dos meus cunhados, da irmã da Eliana, e Geraldo, a gente fala brincando porque ele é meu irmão, a gente era muito amigo, né? E na volta
11 e pouco da noite, nós estávamos passando ali na Avenida Jabaquara e eles já começam aquela faixa de bicicleta, não sei se a partir das 10, eu sei que, mas estava um fuzuê na avenida, que brincadeira, parece um congestionamento de fim de tarde, você não andava na Jabaquara às 11 e tanto da noite. Aí fomos descer a Avenida Bosque, nossa, mas era carro de todo lado. Eu falei, que é isso aqui? Ô louco, nós estamos num sábado, véspera de Natal, 11h15, 11h30 da noite, o que é esse movimento todo? Ou eu não saio na rua normalmente nesse horário e estou ignorante acerca do que é a vida, né? Ou realmente as coisas estão num momento muito intenso. O trabalho das pessoas, as pessoas trabalham muito, os irmãos são profissionais, sabe disso? Existe uma demanda de trabalho cada vez maior, cada vez mais as pessoas precisam fazer mais coisas com mais responsabilidades, cada vez mais as pessoas são cobradas acerca de resultados e acerca da necessidade de ter planos para avançar e avançar e avançar e tome pressão. Eu comentei isso já há um tempo atrás, numa mensagem, mas o pastor nosso amigo de Londrina, não, na Igreja Rônima, ele disse que um dia descendo no prédio onde ele mora, ele viu uma cena que ele falou assim, meu Deus do céu, onde nós estamos? 2 garotos ali de 9, 10 anos, por aí de idade, um virou para o outro e disse assim, rapaz, eu estou muito estressado. Caramba, com 9, 10 anos eu chegava da escola, chutava o tênis para um lado, o tênis para o outro, nem punha chinelo, era só calção, nada de camiseta e rua. A rua de terra, a turma já estava na rua, a gente jogava bola, brincava de outras brincadeiras, e o quintal de todo mundo era nosso quintal, e a gente pulava, ninguém tinha medo de ladrão, e estressado. Eu só estudava aquilo lá e não tinha nada de inglês, de disso e daquilo, um monte de coisa. E a gente vê assim, rapaz, a vida está muito diferente, o mundo está muito diferente. Pessoas que precisam, acabam optando, por exemplo, escolas bilíngues, para que a criança já saia alfabetizada em 2 línguas pelo menos, português e inglês, português, japonês, né? Isso não é para ter vantagem, é para não ter desvantagem. Nós estamos vivendo uma época assim, muito complicada na vida das pessoas. A gente está, a Camila e a Carol e nosso grupo de jovens profissionais, às vezes eu converso com esse pessoal, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, acho que eu não aguentaria viver que esses caras vivem, não, pelo amor de Deus. É viver dentro de uma panela de pressão. Isso é a rotina talvez de todos os irmãos. É a rotina do mundo que nós estamos inseridos, não só aqui na Grande São Paulo, mas eu acredito que em outros lugares. E com isso, queridos, o nosso coração, o nosso ser interior vai adquirindo certas posturas no que se refere à nossa caminhada com Deus, que vão nos distanciando do projeto de Deus para a nossa vida. A primeira delas, naturalmente decorrente de todo esse fuzuê que a gente vive, é a inquietação. Nós vivemos a geração da inquietação. As coisas, a propaganda, o marketing, tudo gira em torno de inquietação. Esse carro que você tem, ele é bom, mas não é tão bom quanto o que eu estou vendendo agora. Esse é melhor ainda, você fica inquieto, insatisfeito com o que você tem. Você tem uma geladeira, mas você não tem essa aqui que faz você das coisas. Nem gelo mais precisa pôr água para gelar. Você aperta o dispenser lá e cai um monte de gelo. De casa não faz, então. Puxa, de casa não faz, caramba. Tem que ir lá no filtro, botar água, derruba. Caramba, aquela lá é muito grande no carro. Não, mas puxa, uma geladeirinha, ó, que beleza, né? Nós vivemos com essa inquietação para dentro do nosso coração. E às vezes a gente para quieto e não consegue parar quieto, porque o coração está
está a 500 por hora. A gente está paradinho, mas o coração está a 500 por hora. A coisa está girando, a cabeça está girando, a gente está pensando, está avaliando, está sentindo, está batendo. Às vezes a Diana fala assim: tá bom, vai lá se desestressar um pouco. Eu ligo a televisão para assistir filme, futebol. Não é porque eu amo ficar lá, é o jeito de eu desestressar. Volto de alguma reunião, às vezes eu vou lá e fico lá. E ela fala assim: mas o que você está vendo? Você muda de canal, cada 2 minutos você está no canal. Cada 2 minutos, mas eu não estou assistindo nada. Não estou assistindo nada, estou assistindo tudo. Porque na verdade não é para assistir, é para tentar tirar as coisas que ficam na cabeça e no coração da gente. As histórias, as pessoas, as necessidades, as questões da vida, até conseguir dar uma diminuída ao ponto de desligar. Eu sou do tipo que deita, encostou a cabeça no travesseiro, parece que tem alguma coisa especial aqui que pumba, desliga e eu durmo. Isso, raramente eu perco sono. Raramente. Acho que se eu perder sono eu estou doente. Então, mas eu tenho esse hábito. Às vezes a gente sai de alguma reunião tarde, algumas pessoas falam: deixa eu dar uma carona, é muito tarde, perigoso. Não, eu preciso andar, eu preciso dar uma respirada aqui, daqui até em casa, pelo menos para botar os pingos nos is. A inquietação, ela nos entra. Vocês lembram do texto de Marta e Maria, muito conhecido em Lucas 10, no verso 40? Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado que eu sirva, a fica a servir sozinha, ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas de muitas coisas. Não vou entrar no mérito da história, se ela deveria ou não deveria. Acho que deveria, no certo sentido, não sei se deveria mesmo, mas este não é o ponto que Jesus quis tratar. Jesus estava dizendo o seguinte: o problema, Marta, não é essas coisas que você está correndo para fazer. O problema é a inquietação que tomou conta do teu coração. Essa inquietação entrou no teu coração. Você anda inquieta, você tem falta de sossego, você tem uma inquietação, um desassossego dentro do seu coração, algo que te pilha. Ouviu essa expressão? O fulano é pilhado, o cara fica a 200 por hora. Nós estamos numa geração do pessoal que faz 3 coisas de uma vez, né? Está trabalhando, não sei o que, consegue responder WhatsApp, Twitter, Facebook, e-mail, SMS, tudo de uma vez. Ele está mandando e começa a digitar. Eu fico olhando essa turma digitar texto no celular, eu fico assim: caraca, deve escrever tudo errado, porque umas teclinhas daquele tamanho lá, como consegue tão rápido naquele negócio? E estão ligados aqui, estão vendo o que está acontecendo. Você pergunta, eles sabem o que está acontecendo do lado. As pessoas estão pilhadas, a inquietação vai, as pessoas param e elas não conseguem parar. Espiritualmente, muitas vezes, nós nos tornamos pessoas inquietas. Nós ficamos como quem diz assim: vai Deus, o Senhor tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Deus, por que o Senhor não resolve isso, por que não aquilo? E a gente vive cercado de situações que às vezes nos levam a ficar desesperados e angustiados. E talvez Jesus diria a mesma coisa para muitos de nós: andas inquieto e te preocupas com muitas coisas. Queridos, a inquietação traz um resultado muito dolorido para a vida das pessoas. Abre Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. É um texto bastante conhecido. Nós gostamos de falar para os outros, mas é um texto que é muito real para muitas situações que nós vemos e talvez para muitos de nós hoje. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O texto fala de pessoas cansadas, sobrecarregadas,
pessoas com estresse emocional, cansaço emocional. Vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, com a alma cansada, com estresse emocional. Parece que esse texto é totalmente adequado para o contexto que nós vivemos. A quantidade de pessoas que estão vivendo nesse dilema é enorme. Pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas e com estresse emocional. Isso é o resultado da inquietação no coração. O borbulhar do que está fora, o ritmo de vida que nós vivemos, as demandas que nós temos na vida, as coisas que nós temos que resolver, os problemas que nos cercam, as situações, vão entrando no nosso coração. Ontem nós estivemos no velório do irmão Kayahara, os irmãos que não estavam sabendo, o irmão Izumi Kayahara partiu para a presença do Senhor. E quando nós chegamos lá, encontramos a família. Quando eu olhei o corpo, graças a Deus ele estava já na presença do Senhor, eu vi aquele homem e disse: nossa, outro dia mesmo a gente esteve com ele, e eu fiquei pensando: nossa, mas que doença esquisita essa doença. Como que faz isso com uma pessoa? Eu fiquei pensando assim: mas o nosso corpo é tão estranho, né? Por que abriga uma porcaria dessa? Como é que foi desenvolvendo o ser humano um negócio tão ruim? Bom, a nossa carcaça é assim mesmo, queridos. Ela, se não for por isso, é por outra. E se não for por isso, vai por alguma coisa. Um dia ela pode retificar quantas vezes quiser, mas chega uma hora que vai dar o nosso tempo. Termina o nosso prazo de validade. O espiritual, o Senhor determina os nossos dias e vamos para a presença dele. Mas eu fiquei pensando: por que a nossa vida é tão frágil, uma coisa que a gente imperceptível ao olho humano? Porque para nós é um homem sossegado, tranquilo, não podíamos imaginar. E eu fico pensando que essas doenças aparentes nós enxergamos, mas há tantas pessoas que, por conta da inquietação que a modernidade impõe, estão vivendo cansadas, sobrecarregadas e com estresse emocional. E às vezes nós não percebemos como a inquietação vai permeando o nosso coração. Mas eu tenho que estar preocupado, meu irmão. As minhas contas são as minhas contas, a minha saúde é a minha saúde, o meu trabalho é o meu trabalho, eu dou resultado, o cara vai me mandar embora. É verdade, irmão? Estou dizendo que não é, não. Estou dizendo que essas coisas que são demandas reais e concretas acabam penetrando no nosso coração, e nós passamos a ser pessoas inquietas e preocupadas em excesso. Outro extremo que muitas vezes as pessoas se envolvem é a passividade, porque Deus é quem opera em nós tanto o querer como o realizar. Bom, beleza, se é Ele que opera o querer e o realizar, meu amigo, vou fazer que nem Jonas. Então saiu Jonas da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Vamos lá, Senhor. Se ajeitou numa sombrinha lá e falou assim: vamos ver o que vai acontecer. Deixa quieto, vamos assistir. Ele é um Deus que se arrepende quando a pessoa se arrepende, mas eu já falei para ele que eu fiquei decepcionado. Porque ele me mandou pregar lá, eu não queria que aqueles caras se arrependessem, eu queria que eles fossem destruídos. Preguei de má vontade porque tive que pregar, agora os caras se arrependeram, eu quero saber o que Deus vai fazer. Passividade, às vezes nós sentamos: ó Deus, já que o Senhor é Deus mesmo, já que o Senhor sabe de tudo, o Senhor é todo poderoso, já que tudo está nas suas mãos, o que o Senhor faz aí, né? A gente cruza os braços e fica esperando que Deus faça alguma coisa.
Passividade, qualidade do que é passivo, que não age nem reage, indiferente, inerte. Passividade é aquela atitude dos crentes de Roma que ouviram de Paulo dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, quanto mais pecado, mais graça. Pode ser, que diremos, pois? Permaneceremos, pois, no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como, pois, permaneceremos no pecado se para ele nós já morremos? Ou ignorais que quando fosse batizado na morte com Cristo? Paulo está dizendo o seguinte: nada disso, meus queridos, nada de passividade com relação ao pecado. Não é festa, não. Nós temos que lutar contra ele, porque o nosso corpo não é para servir o pecado como escravo, mas é para glorificar a Deus. Passividade é a atitude daquele terceiro tipo de solo, Marcos capítulo 4, vamos abrir? Versos 18 e 19. Os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. É ser dominado pelas coisas, pelos anseios, pelas fascinações que tem fora. A riqueza, a ambição de subir, ter mais, errado? Não, queridos. Não há nada de errado. A Bíblia diz que se prosperamos, é bênção de Deus. É fruto do seu trabalho, da sua dedicação, pela graça de Deus. Não se sinta constrangido se o Senhor te faz prosperar e se tua vida melhora. Mas muitas vezes as pessoas se tornam passivas na fé porque fazem disso o objetivo primeiro das suas vidas. E a passividade, ela tem um fruto. Se a inquietação traz como fruto o cansaço, a sobrecarga, o estresse emocional, a passividade traz como fruto nos tornarmos uma fé infrutífera. A passividade não produz nada, não gera nada. Eu vi uma vez, a pessoa disse assim: qual a diferença do ovo de galinha de granja e o ovo de galinha que cresce no terreiro? Ele disse: o ovo de galinha de granja você pode botar na chocadeira, 10 anos já vai ficar podre, não vai dar nada, porque ele não tem nada, é um ovo sem possibilidade de gerar vida. A galinha que cresce no terreiro, no meio dos galos, ela traz vida no ovo dela. Os crentes infrutíferos têm uma fé, mas fé que não produz. É ovo de galinha de granja. Fé infrutífera. A passividade, continuar a caminhar e não reagir, não agir quando Deus demanda de nós que nós façamos alguma coisa, é a fé infrutífera. Mas há uma terceira coisa que Deus deseja que nós tenhamos, e Ele quer que nós aprendamos. Eu quero terminar encorajando os irmãos a isso, que é a quietude. Quietude não é nem inquietação nem passividade. Aquietar significa tornar quieto, pacificar, sossegar, tranquilizar. Quietude é o estado ou qualidade de quieto, paz, tranquilidade. O dicionário chega a dizer do corpo e do espírito. Silêncio. Quietude não significa passividade. Aquietar não significa cruzar o braço e dizer assim: faz, já que você é o bom da boca, faz aí você. Já que o Senhor é todo poderoso, o Senhor opera o querer realizar, então faz.
Quietude não é isso é passividade, isso é tirar a responsabilidade. Quietude não é aquele estado que você cruza o pé, agora eu vou ficar zen. Não tem nada a ver com isso. Êxodo capítulo 14, verso 13. Moisés tira o povo do Egito. Eles andam e chega no momento que os exércitos faraós vêm atrás. Eles têm atrás deles os exércitos faraós, na frente o mar, do lado o deserto. E as pessoas não têm outra, dizem assim: pô, você nos tirou de lá, pelo menos lá tinha comida, você trouxe aqui para a gente morrer. E a palavra que Moisés dá ao povo, capítulo 14, verso 13, depois o 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que agora hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Quietude é a atitude de depositar confiança no Senhor, de aquietar o seu coração, porque ele confia no Senhor diante de todas as demandas que te pressionam e cerca por todos os lados e parece que não há saída. Mas quietude não significa passividade, porque Deus vira para Moisés e fala assim: o que você está conversando aí, rapaz? O que você está falando? O que você está clamando e aí agitado? Porque o povo, olha a situação. E Moisés tinha mais uma coisa ainda. Tinha tudo isso que o povo viu: mar na frente, deserto do lado, o exército faraó atrás. E ele tinha mais uma coisa: a pressão do povo. Um monte de gente buzinando na orelha dele. No futebol a gente chama de corneteiro, né? Na empresa eu não sei como chama aquele cara que fica buzinando. Tem chefe que é chato, né? Moisés tinha mais isso. E ele estava provavelmente clamando ao Senhor, estava provavelmente falando com Deus. E Deus disse para ele assim: por que você está clamando a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Sai do lugar. Não fica parado aí. Quietude não significa ficar parado, portanto não é passividade. Quietude não é deixar, vou morrer aqui, o que eu faço? Não é permitir que a inquietação entre no coração. Quietude é o que está escrito no Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumegem, e na sua fúria os montes se estremecem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ela faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações executou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quietude, aquietar, é saber quem é Deus, é conhecer quem é Deus, e entender que mesmo diante de todas as possíveis tribulações, diante de todos os possíveis transtornos e tudo aquilo que possa abalar e vir sobre nós, diante de qualquer situação que possa acontecer, o Senhor dos exércitos está conosco, e Ele é o nosso refúgio, Ele nos guarda. Portanto, não devemos temer e devemos aquietar. Quietude é a atitude do coração de alguém que sabe quem é Deus,
e que mesmo diante de todo o tumulto que possa haver externo, toda sorte de pressão que possa haver, eu não nego que há e há mesmo, diante de tudo isso que existe, é poder saber que o Senhor dos Exércitos está conosco. Sabe aquela criança que se perde no meio de uma multidão e está desesperada e chorando e gritando, e de repente o pai ou a mãe encontra e abraça e diz assim: papai, mamãe está aqui. E abraça aquela criança, parece que foi uma mágica. Aquele desespero para na hora, porque ela sabe nos braços de quem ela está. Não sei se você já teve essa experiência de estar andando em algum lugar, alguma criança agarra a tua calça. Agarra a tua calça, não é a tua criança, está segurando. E tu olha e diz assim. Daí a pouco a criança olha para você, ela solta na hora e sai fora. Por quê? Porque não é meu pai. A calça é igual dele, mas não é meu pai. Aquietar é: eu seguro aqui, eu sei que esse é meu pai. Aquietar não é passividade. Quietude é a atitude do coração de alguém que aprendeu que pode descansar no Senhor, porque sabe quem é o Senhor, diante de todos os transtornos que possam acontecer na vida. E o resultado disso é o que o salmista nos diz no Salmo 40, no verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei, aquietei com confiança na presença do Senhor. Ele me ouviu e Ele me livrou. O resultado da quietude é que nós podemos experimentar o livramento do Senhor. É que nós podemos passar pelo vale da sombra da morte e não temer mal nenhum. É saber que o Senhor é quem cuida de nós. Queridos, eu não sei o que você tem passado, como tem estado a sua vida. Não sei se você tem sido uma pessoa inquieta, se a inquietação dominou. Olha, eu fico admirado com a Bíblia quando ela diz assim: não é que não tenha nenhuma ansiedade, diz para não andar ansioso, diz para lançar sobre ele a sua ansiedade. Não é que era para não ter ansiedade, para não deixar a ansiedade dominar. Não sei como você tem estado, se a inquietação tem dominado o teu coração, se você está como Marta, andando inquieta e preocupada com muitas coisas, mesmo parado não consegue desligar, está pilhado, como diz o povo. Eu queria te dizer, se você está assim, então você está cansado, está sobrecarregado, está debaixo de um estresse emocional. O Senhor te convida: vinde a mim, aquieta diante de mim. Eu não sei se você foi se tornando ao longo dos anos um crente por demais passivo. Deus é soberano, Deus pode tudo, portanto é só ficar quietinho. Não, irmãos. O que você está fazendo aí, Moisés? Manda o povo andar para dentro do mar. Porque você está parado aí, rapaz. Eu não sei se você se tornou ao longo dos anos um crente passivo. O resultado é uma fé infrutífera, sufocada pela vida, pelos cuidados que existem. Se você está assim, o Senhor nessa noite te convida, nessa manhã te convida. Eu estou tão estressado que já é de noite. O Senhor convida você a pedir para Ele tirar essa espingarda que tem aí, e você jogar fora essas coisas, limpar esse solo,
para que ele seja frutífero. E se nessa manhã teu coração deseja aprender a quietar no Senhor, faça um propósito com ele. Senhor, eu quero aprender a quietar. Quero aprender a quietar no meu coração. Eu quero estar na tua presença descansando. Vamos ter uma palavra de oração. Enquanto a gente ora, será que a Anne Matheus podia cantar para nós de novo mais uma chance? Coloca o teu coração em oração diante de Deus. Como está seu coração? Qual a atitude que ele tem desenvolvido? Anda inquieto? Está passivo demais? Você tem aprendido a piedade diante do Senhor? Senhor, nessa noite convida, joga fora todo esse espinheiro.